Fala, amante do idioma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as datas em inglês. Como é que você fala as datas em inglês? Se você não sabe, fica até o final desse vídeo para você entender como é que você pode estar falando aí as datas em inglês, tá? Mas antes de a gente iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir a todos que ainda não são inscritos no canal, não deixe de se inscrever no canal, tá? É muito importante que você se inscreva para que você possa ficar antenado aí de todas coisas que eu posto aqui, né? Tem vídeo novo toda semana, então isso é muito importante para que você possa acompanhar aí vídeo de primeira mão, ok? Então vamos lá, vamos para um conteúdo para entender como é que a gente pode estar falando as datas em inglês. Veja só, as datas em inglês não é tão difícil assim, tá? É um pouco diferente do português, mas é bem fácil. Veja só, quando você vai falar as datas, né, no caso o mês, o ano e o dia ali, né, a data, geralmente em inglês é assim, primeiro vem o mês, depois vem a data e depois vem o ano, é sempre dessa forma, tá? Então, por exemplo, se alguém perguntar o seu aniversário, when is your birthday, né? O meu, no caso, seria 15 de abril de 1988. Então eu posso falar, eu nasci em 15 de abril de 1988. Como é que seria? I was born on, a gente usa a preposição on para datas completas, vou estar falando sobre isso, tá? Então, I was born on April 15th, 1988, ok? Então fica dessa forma. I was born on April 15th, 1988. É dessa maneira, ok? Então fica assim, eu nasci em 15 de abril de 1988. Quando você for usar um mês, falar de data completa, tá? Você sempre vai usar a preposição on. Mas se você for usar só o mês, por exemplo, se eu for falar assim, eu nasci em abril, aí eu vou utilizar I was born in April, tá? Então eu não vou usar a preposição on, porque eu só estou falando do mês. O mesmo equivale para o ano. Se eu for falar, por exemplo, eu nasci em 1988, eu não uso a preposição on, eu vou usar in, né? Então, I was born in 1988. Vai ser dessa forma, tá? Então, eu nasci em 1988. Então, eu uso a preposição in. Mas quando eu falo da data completa, tá? Ou então, se eu falo do mês e da data, aí eu tenho que usar o on. Por exemplo, I was born on April 15th. Eu tenho que usar o on. Se eu uso também tudo completo com ano, aí eu vou usar o on também. I was born on April 15th, 1988, tá? Então, você usa a preposição on quando você vai falar de datas completas, tá? Então, é dessa forma que você utiliza as datas em inglês. O que acontece, né, comparando com o português e por que as pessoas acabam confundindo e, tipo, é um pouco complicado as datas às vezes por causa disso? Porque no português é algo meio assim louco, né, eu posso dizer. Por quê? Porque o inglês, eles usam os números ordinais, né, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai, para as datas. E no português não. Os brasileiros usam, por exemplo, o dia 1º, ele usa o ordinal, né? Que a gente fala dia 1º, hoje é dia 1º, tá? Todo mundo fala assim. Mas quando chega o dia 2, né? Que a gente não fala dia 2º, dia 3º, dia 4º, geralmente as pessoas falam assim, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 30, dia 20, tá? Geralmente a gente fala dessa forma. E isso acaba confundindo na hora que vai trazer para o inglês. Por quê? Porque a gente acaba querendo usar os números cardinais e não se usa os números cardinais, tá? Você usa todos os números para as datas ordinais. Então, não tem esse negócio de dia 20, tá? É dia 20º em inglês, entendeu? Então, vai ser 20th, não vai ser 20, ok? Então, aí cabe conhecer os números ordinais, né? Para poder falar sobre as datas. Eu vou estar também falando sobre os números ordinais, tá? Em um outro vídeo, vai ter um vídeo aqui falando só sobre isso, ok? Mas é importante conhecer os números ordinais para falar sobre as datas. Então, você não fala dia 2 em inglês, você fala second, tá? The second day. Então isso acaba confundindo, por isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade. Eu vejo que muita gente tem dificuldade com datas por conta disso, né? Porque tem essa questão da ordem e tem essa questão também dos números. Então as pessoas falariam, eu nasci dia 15 de abril. Em inglês vai ser, eu nasci no 15º dia de abril. Então eles falam desse jeito, eles usam os números ordinais e não os cardinais, né? Que a gente fala 15 de abril. E isso acaba querendo trazer e aí é que tá toda a confusão, tá?
E por isso que tem essas siglas, né? Você pode ver, por exemplo, né, primeiro, né, que é first, ele representa o ST. Então você vai ver o número 1 mais o ST, que quer dizer first, tá? Por isso que muitas vezes, por exemplo, October 21st. Então, 21 de outubro. Então você vê lá, 21 de outubro vai ser October 21st. E aí vai ter 21, né? E o ST representando o número ordinal ali da sigla, então fica 21st, então isso acaba confundindo. Já o second, ele é representado pelo ND, então tipo 22nd, então vai ser 22 e o ND ali, como vocês estão vendo aí, tá? Fica dessa forma. O terceiro também, ele é representado como RD, então por exemplo, 23rd vai ser, né, 23 e aí vai ter o RD. Os demais vai ser tudo com TH, porque aí, né, 4th, 5th, 6th, né, 7th e por aí vai, né? Então vai ser representado com TH, por exemplo, 27, né, seria o 27º, né? Então vai ser como? Vai ser 27th, tá? Então October 27th, então vai ser 27 de outubro dessa maneira, tá? Então é bem simples, sempre lembrando disso, né? A ordem vai ser o mês, depois a data e depois o ano, ok? E falando sobre o ano, eu quero deixar algo aqui bem claro, né? Para que vocês possam entender também. O que é que ocorre? O ano em inglês é bem fácil. Geralmente, você não fala, por exemplo, 1988, né? Que foi a data que eu citei, 1989, 1980. A gente não fala assim em inglês, eles facilitam muito isso. Eles dividem, então você fala 1988 ao invés de falar 1988. Então vai ser como 1988, ok? Então fica bem fácil. Por exemplo, também, se você for falar 1960, então aí você divide, você vai falar 1960. Então 1960, ok? Vai ser dessa maneira, né? 1868, como é que vai ser? Você vai dividir, vai ser 1868, então fica como 1868, tá? 1868. Eles dividem, fica 1868, beleza? Um pequeno detalhe que você tem que observar é de 2000 a 2009, né? Porque aí, o que é que acontece? Até de 1000 e 1009 também é a mesma coisa, tá? É a mesma ideia. Então, por exemplo, de 2000 a 2009, você vai falar 2001, 2001, né? 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e por aí vai, até 2009, né? 2009, beleza? Então, 2000 vai ser dessa forma, 1000 a mesma coisa, 1001, 1002, 1003 e por aí vai, né? Até 1009 e 2009 você fala o número completo. Quando chega em 2010, aí você entra naquela regra de dividir, tá? Você fala 20, 10, 20, 11, 20, 12, 20, 13, vai ser dessa maneira, ok? Então fica 20, no caso 2010, 2010. Ok? 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014 e por aí vai, né? E segue a sequência normal, ok? Então o ano acaba sendo bem fácil por isso, porque você pode dividir, você não precisa falar o número completo, né? O ano completo, ele se divide. Só que quando se trata de 2000 a 2010, aí tem essa diferença que você fala o ano completo e tal, mas é só até o 2009, né? No caso de 2000 a 2009 e 1000 a 1009. De resto é tudo dividido, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aí um card, tá? Para que você possa ver aí em cima, tá? Os meses do ano, né? Um vídeo falando sobre meses do ano. E é importante também, vou estar falando também sobre números, né? Ordinais e cardinais, que é importante conhecer para poder falar melhor sobre as datas. Mas em regra, é assim que a gente utiliza as datas em inglês, tá? Então, nos vemos nos próximos vídeos e see you next time. Bye bye, guys!